Como que faz para que o mundo todo entre num acordo, né, e tenha a mesma opinião, ou seja, né, movido a seguir, né, um padrão geral mundial? Para que isso aconteça, o sistema econômico das nações tem que virar caos. Daí tem que Tem que ser chegar a um obrigado, caos. ou é isso ou não tem Não tem jeito. jeito. O seu país está com uma inflação alta, sua moeda está cada vez perdendo mais, você não consegue resolver os problemas internos, começa a ter guerra, começa a ter briga política. Quando começar a acontecer isso no mundo inteiro, você entendeu? As pessoas vão dizer: quem nos livrará disso? Não é? Esse caos econômico vai fazer com que as nações clamem por uma solução que seja mais para todos, né? E é nessa hora que eu acredito que eles vão propor o reset econômico, é zerar tudo. Os bancos centrais vão zerar, cada um com a sua moeda, e vão ter esta moeda agora. Recentemente, semana passada, o Joe Biden já baixou uma portaria dizendo que ele está analisando a possibilidade do dólar digital. Eu No vi até na início, capa de uma revista americana de economia, se eu não me engano, falando sobre isso. então, por quê? Porque ele diz: olha, com a moeda digital, você começa a ter economia, por exemplo, nas transações econômicas, as taxas vão ser muito menores, as taxas bancárias, vai ser tudo mais fácil, vai ter menos custo nas transações e, portanto, vai ficar mais lucro. Isso tudo é balela, isso tudo é o início que vai tornar, né, as Uhum, moedas obsoletas e, de repente, os caras falam: ó, pronto, está todo mundo usando já a moeda digital, a partir de agora nós vamos ter uma moeda única. uhum. Então, Karina, é muito claro que você vê na Europa, por exemplo. O próprio nome Europa, quem é Europa? Europa é uma figura mitológica, né, da mitologia grega, uma mulher linda, uma virgem, e Zeus, o deus do Olimpo, ele viu aquela mulher, se apaixonou por ela, ele se transforma num touro branco, muito lindo, e quando ele chega perto dela, ela fica encantada com o touro e ela sobe naquele touro e ele a leva, né, para um lugar assim secluded, né, um lugar separado, e ali ele copula com ela. Ou seja, a Europa, se você pegar os símbolos da Europa, é uma mulher em cima de um touro. E o livro de Apocalipse diz, lá no livro de Apocalipse, da besta e da mulher montada sobre uma besta. Sim, 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 sim. Se você pegar, por exemplo, Estrasburgo, que é uma cidade muito linda na França, onde está a sede do Parlamento Europeu, eu já estive lá. A sede do Parlamento Europeu, que custou bilhões de euros para ser construída, ela é uma figura da Torre de Babel. E eles mesmos, os próprios guias, falam: essa aqui é a nossa Torre de Babel, porque esse é o nosso lema: muitas línguas, um só povo. É Hum, exatamente o que aconteceu em Babel. E quem é Babel? A Babilônia é a mãe das falsas religiões. Então, sim. eu não tenho dúvida de que o império do anticristo virá da Europa. E não é impossível que o sistema que vai controlar o mundo, que é esse chamado reset econômico, saia da Alemanha, já que Berlim, né? Já que Berlim é a cidade onde o trono de Satanás está agora. Então, tudo isso pode apontar para o fato de que nós estamos dentro de uma agenda profética, mas ao mesmo tempo de uma agenda política de levar o mundo a clamar por uma moeda única, por um governo econômico, por um sistema econômico mundial. A tua pergunta é verdadeira, é muito importante. Para que isso aconteça, é necessário que as nações do mundo não encontrem soluções particulares, que eles tenham que precisar de ajuda para aceitar algo que venha de fora, né? E algo que seja mundial. Eu acho que interessante, né, para quem não tem acesso, né, às escrituras e até as tuas explicações, porque a pessoa pode falar: mas o que tem de mais? Então, se eles vierem com uma moeda única e vierem em nome de paz e acabarem, né, com os conflitos, o que tem de mal com isso? O que é de mal? Então, quais são os reais interesses, né? Eu gostaria que você falasse aqui, para quem não viu ainda as tuas lives, tuas explicações. Gente,
acessem o canal do YouTube do Lamartine, acessem as redes sociais todas, Lamartine Pozzella, porque ele todo dia tem um conteúdo muito edificante sobre fé, sobre oração, mas sobre assuntos da atualidade que são importantes para nós. Então, a respeito disso, porque as pessoas podem achar, poxa, mas isso é ótimo, então se tiver uma moeda única, se vierem, né, com a paz, acabarem as guerras, mas o que está por trás, né, de tudo isso, desse interesse, né? Bom, primeiro que a Bíblia diz que isso ia acontecer. Eu costumo dizer, o próprio Billy Graham dizia, né, que a Bíblia é mais atual do que o jornal do dia. A Bíblia é muito atual. A Bíblia, ela profetizou, por exemplo, essa coalizão de nações que estão acontecendo no Oriente, Rússia, China, Irã, esses três principais países contrários a Israel. A Bíblia profetizou há 2.500 anos atrás. Você lê lá a tabela das nações que vêm nessa guerra de Gog e Magog, você fala, meu Deus do céu, eles já estão juntos. Entendeu? Então a Bíblia também fala que um dia as nações do mundo vão querer um governo que seja mundial. Karina, quando você tem democracia, né, alguém também já disse, olha, democracia é o pior sistema de governo, excluindo todos os demais. Quer dizer, ele não é perfeito? Não. Mas ele é o menos pior. Todos os outros. É o menos pior. Então, o que acontece? No momento que você tem democracia, você levanta, você derruba o presidente, os deputados, os senadores, os governadores. No momento em que você está em guerra, você perguntou, olha, por que agora todos os homens têm que lutar? Porque eles estão em lei marcial. Lei marcial, lei de guerra, o camarada não tem liberdade. Ele tem que ir para a guerra gostando ou não gostando. Quando você cria um problema, você gera um caos. E aí as nações se juntam para gerenciar. E a Bíblia diz, inclusive, que serão 10 lideranças que vão governar esse mundo inteiro. Né? O que vai acontecer? Cada nação vai perder a sua soberania. Então o Brasil não vai mais decidir que ele vai fazer. Quem vai decidir são essas 10 nações. Sim. Que vão dividir o mundo inteiro, né, por regiões, para que as decisões que são marciais tomadas por esse governo maior sejam espalhadas por todas as nações. E com isso, você vai cada vez mais colocando o poder absoluto na mão de poucos. E a Bíblia fala que este camarada que vai governar essas 10 nações, ele é chamado de anticristo. Porque ele vai se opor a tudo que é Cristo. Entendeu? E quando você vai para a Europa hoje, ela é absolutamente refratária a Cristo. Por exemplo, você vai... Recentemente, também, alguns anos atrás, foi inaugurado um túnel na Suíça. Não me lembro se era o São Gotardo ou algum outro um trecho desse túnel. Eles fizeram uma cerimônia em que havia adoração ao deus Baphomet. Quem que é Baphomet? É o próprio Satanás, gente. Eu vi isso, eu vi imagem disso. Que coisa Isso incrível. saiu em toda a internet. E eles falando, não, isso aqui é só uma questão cultural, são danças culturais. Como assim? Não é? A Europa é berço do cristianismo. Então, se vai fazer alguma coisa cultural, por que não fez algo em relação ao cristianismo? Não, vão colocar lá uma adoração ao Baphomet. Hoje, cada vez mais, você sabia que as igrejas na Europa estão fechando e estão virando museus ou então virando boates. E a multiplicação das mesquitas está enorme. Hoje as igrejas cristãs lá não tem mais jovens, só tem velhinhos. Então, o continente europeu está cada vez mais apostatando da fé. Não, existe uma infinidade de bruxos e de mágicos e de pessoas do ocultismo na Alemanha, na Inglaterra, na França. Você vê claramente o poder do anticristo tomando corpo, tanto na área, vamos dizer assim, espiritual, mas também nas leis, as leis cada vez mais sendo aprovadas a favor do aborto, contra os princípios da palavra de Deus, e os homens poderosos estão cada vez mais criando uma mentalidade, um viés de governar o mundo. Então, essa história de Ucrânia contra a Rússia, na minha opinião,
está servindo a esse propósito, porque claro que vai ter consequências econômicas, é óbvio que vai ter para o mundo inteiro. E é isso que eles precisam. Saíram de uma pandemia, agora entra uma guerra. E depois, vai vir o quê? Você pode notar, a partir de agora, vai começar a vir uma coisa atrás da outra. Exatamente, vai gerar um caos para que cada vez mais as barreiras das nações caiam e eles cada vez mais tenham acesso e tenham poder sobre as decisões das nações, até que chega um momento que todo mundo clame